Meu nome é Maria Eduarda, do nono ano A, do Colégio Santa Maria. E meu nome é Luana Rocha, do nono ano A, do Colégio Santa Maria. E hoje a gente veio fazer um breve resumo dos livros The Picture of Dorian Gray, do autor Oscar Wilde, e do livro A Gata do Rio Nilo, da Lia Neiva. Bom, ao final do vídeo nós também vamos estabelecer comparações e relações entre as histórias lidas e entre os personagens apresentados na história. Agora eu vou falar sobre o livro A Gata do Rio Nilo. Bom, esse livro conta basicamente uma história em 5 pontos de vista, em 6 estilos literários diferentes, iniciando no barroco, indo para o romantismo, depois para o realismo, naturalismo, modernismo e finalizando no pós-modernismo. Essa história tem um grande mistério, que é desvendado aos poucos conforme a história vai avançando. Durante a leitura, você vai conhecendo melhor os personagens e entendendo melhor seus pontos de vista e a relação que eles têm diante do assassinato, que é o grande mistério da história. Essa história tem 5 personagens principais: Vitor Alexandre, Epaminondas, Dalmo, Glorinha e Naná, e esses mostram seu ponto de vista diante do assassinato. A história tem início com o tio e o pai de Vitor Alexandre se questionando o porquê de Vitor Alexandre estar tão deprimido. Depois de muita busca, eles conseguem o que tanto queriam. Mas ao descobrir o porquê de Vitor Alexandre estar tão triste, eles acabam desencadeando o desenrolar da história, que põe à tona os fatos e os motivos que antecedem e concretizam o assassinato. Bom, o final da história ele é bastante surpreendente por uma reviravolta que acontece e acaba deixando muito mais à tona, muito mais claro toda a história para o leitor. Agora eu vou falar sobre o livro The Picture of Dorian Gray. Dorian Gray era um jovem de 20 anos que vivia no auge de sua juventude. Era um homem honesto e sem maldade nas suas atitudes, sem falar da sua beleza, que atraía todo mundo que passava. E foi justamente isso que aconteceu com o pintor Basil. Dorian e Basil não se conheciam e nunca tinham trocado uma palavra, até que estavam em uma festa e foram apresentados. A partir daí, eles começaram a ter uma longa conversa, e durante essa conversa, Basil demonstrou seu grande interesse em fazer um retrato sobre Dorian Gray. Dorian, lisonjeado, não negou o pedido do pintor. Um dos principais amigos de Basil era Lord Henry. Lord Henry era um homem muito manipulador e que conseguia facilmente influenciar várias pessoas. E era justamente por esse motivo que Basil não queria que Lord Henry conhecesse Dorian, porque segundo ele, Dorian ainda era muito jovem, muito inexperiente em relação à vida, e tinha muita coisa que aprender. E ele tinha certeza de que se Lord Henry tivesse uma conversa concreta com Dorian Gray, ele acabaria influenciando o jovem de alguma forma. No dia em que Basil planejava terminar de pintar o retrato de Dorian, infelizmente, para Basil, Lord Henry acabou tendo um encontro com Dorian Gray, e eles acabaram tendo aquela tão temida conversa. Nessa conversa, eles conversaram sobre a juventude e sobre quão importante era a juventude e a beleza para Lord Henry. Logo depois dessa conversa, Basil chamou os dois para dentro para mostrar o resultado final da pintura. Quando Dorian Gray viu o resultado final, ele começou a refletir e ele percebeu que a pintura permaneceria jovem com aquela beleza para sempre, enquanto ele, com o tempo, envelheceria e sua beleza seria comprometida. Ao observar isso, ele teve o desejo de permanecer jovem para sempre. Ao tomar essa decisão, era como se Dorian Gray tivesse trocado de lugar com a figura, ou seja, enquanto ele permaneceria jovem para sempre, a figura se deterioraria com o tempo e envelheceria conforme os anos. A partir daí, a história começa a se desenvolver e decisões erradas são tomadas por Dorian, porque como ele sabia que isso não mudaria nada na sua aparência ou na sua alma, ele continuou tomando todas as decisões erradas e isso prejudicou muito ele durante toda a história. Apenas para finalizar, é importante ressaltar que depois desse desejo tomado por Dorian Gray, a pintura acaba revelando ou exteriorizando aquilo que o homem esconde, ou seja, sua consciência, sua decadência, sua idade, sua corrupção moral e psicológica, e acaba levando ao fim de si mesmo ou até do próximo. Bom, agora a gente vai fazer comparações e estabelecer relações entre as histórias lidas e entre os personagens. Eu vou começar fazendo uma relação entre Vitor Alexandre, do livro A Gata do Rio Nilo, e Basil, do livro The Picture of Dorian Gray. A relação é que ambos ficaram surpresos por atitudes tomadas por pessoas próximas suas. Vitor Alexandre ficou surpreso com a atitude de Dalmo, que foi capaz de tirar a vida da sua própria mulher, e Basil ficou surpreso com o como Dorian Gray vai mudando sua personalidade e vai cometendo péssimas atitudes durante o desenrolar da história. Outra relação que a gente pode fazer é entre Dona Naná, mulher de Dalmo, no livro A Gata do Rio Nilo, e Sybil Vane, que estava começando uma relação com Dorian Gray no livro The Picture of Dorian Gray. Bom, a relação que a gente pode ter é que ambas as mulheres estão mortas por conta de homem, apenas por formas diferentes. Ou seja, Sybil Vane
ficou chateada com algumas atitudes que Dorian Gray havia tomado e acabou tirando sua própria vida por conta disso. Bom, e Dona Naná, ela foi morta pelo seu próprio marido por meio de um envenenamento. Outra relação que a gente pode estabelecer é entre Lord Henry, do livro The Picture of Dorian Gray, e Epaminondas, do livro A Gata do Rio Nilo. A relação que a gente pode estabelecer entre ambos é que ambos foram os que mais influenciaram personagens durante a história. Epaminondas influenciou Dalmo a acreditar que Vitor Alexandre tinha falado para ele matar sua própria mulher, quando na verdade houve uma confusão de nomes e Vitor Alexandre tinha pedido apenas para que ele se livrasse de Dona Naná, na qual ele pensava que era sua gata, quando na verdade era sua mulher. Já o Lord Henry, ele influencia o Dorian Gray, porque ele fica falando para ele que as únicas coisas que importam na vida são a juventude e a beleza. Isso faz com que ele cometa péssimas atitudes novamente durante a história. Bom, e outra relação é entre Dalmo, do livro A Gata do Rio Nilo, e Dorian Gray, do livro The Picture of Dorian Gray. A relação que a gente tem entre eles é que os dois, eles foram fortemente influenciados, e essas influências que eles sofreram fizeram deles assassinos.